Hello students, how are you? Espero que vocês estejam bem, aqui é a Teacher Max. Hoje nós vamos estar dando continuidade com o nosso Book 3, certo? Nós estamos, pessoal, no capítulo 25, ok? Hoje nós vamos falar sobre os modal verbs should e must. Eles estão aqui na página 218, vamos lá. Então, pessoal, como nós estávamos falando nas nossas aulas anteriores, nós estamos falando dos modal verbs, que são aqueles verbinhos em inglês que são usados para expressar habilidade, conselho, habilidade, certo? Permissão, que é o caso do can, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre o should e sobre o must. Então, nós vamos começar com o verbo modal should. Esse modal é usado para expressar conselho e pode ser traduzido como teria que, deveria ou deve. Mas o seu principal significado é deveria, ok, pessoal? Então, nosso primeiro modal verb é o should. Ele significa deveria. Todas as vezes que nós formos utilizar essa palavrinha em inglês, ela sempre vai expressar um conselho. Vamos ver aqui alguns exemplos, pessoal. My sister should listen to our mother. She is so rude. Minha irmã deveria escutar a nossa mãe. Ela é tão grosseira. Então, pessoal, o should aqui expressa um conselho, tá? Então, should sempre utilizado para aconselhar. Vamos ver um outro exemplo. You should study more. Você deveria estudar mais. Expressa conselho. She should see a doctor. Ela deveria se consultar no médico, expressa conselho. Então, pessoal, a estrutura de should é sempre pessoa, certo? Como nós falamos lá na nossa última live, sempre as pessoas do pronome, I, you, he, she, it. Em seguida, o verbo modal, aqui no caso should, e por último, o verbo de ação, tá? A ação da frase. Ok? You should study. Você deveria estudar. Não tem muito segredo aqui na forma de construção da frase. Agora, quando nós falamos do must, pessoal, ele é um pouquinho diferente do should. Por quê? O must, agora, ele vai expressar uma obrigação, certo? De maneira bem incisiva. Ou ele pode ser uma dedução. Como assim? Então, vamos ver primeiro os significados. Pode ser traduzido como deve ter e precisar, tá? O famoso verbo dever, tá, pessoal? Então, você deve ir à escola, você deve cumprir as tarefas, é esse deve aí de dever, de obrigação. Vou ver aqui o nosso exemplo. I must study hard for the math test. Eu tenho que estudar muito para o teste de matemática. Expressa obrigação, né, pessoal? Eu devo estudar, tá? Aqui embaixo, you must finish your work tomorrow. Você precisa terminar o seu trabalho amanhã, ou você deve terminar o seu trabalho amanhã, ok? Sempre expressando ali obligation, obrigação. Quando o must, pessoal, é utilizado na forma negativa, como must not, né, ou mustn't, ele passa a ideia de proibição. Então, nas afirmativas, ele passa a ideia de obrigação, de dedução, e quando ele passa para a forma negativa, ele expressa proibição, certo? Olha só alguns exemplos. You must not smoke here. Você não deve fumar aqui. Você não pode fumar aqui, certo? Então, ele expressa uma proibição. Olha só o nosso próximo exemplo. She must not use the cell phone in this area. Ela não deve utilizar o celular ou usar o celular nesta área. Então, expressa uma proibição, ok? É totalmente diferente da afirmativa. A afirmativa vai expressar uma obrigação, mas na negativa, ele passa a ideia aí de proibição, de que algo é proibido. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos as formas negativas, certo? Completas e contraídas. O must mais o not vira mustn't. E o should mais not vira shouldn't. Então, vocês podem utilizar para negar tanto a forma completa, né? Must not, should not, ou vocês podem utilizar mustn't ou shouldn't, ok? É que elas são um pouquinho mais complicadinhas para escrever, mas vocês podem utilizar aí, para quem prefere utilizar a forma contraída, ok. Para quem quiser utilizar a forma completa, normal também, pode utilizar. Certo? Então, pessoal, os exercícios aqui do Book 3, na página 218, como funciona? No exercício 1,
vocês vão responder as questões dando um conselho. Vocês vão precisar usar a palavrinha should. Então, por exemplo, na letrinha A, Paul is not feeling very well. O Paul não está se sentindo muito bem. Que tipo de conselho eu posso dar para ele? Como eu posso fazer isso? Então, ele deveria ir ao médico. Então, o que nós vamos fazer? Utilizar a pessoa. Quem precisa ir ao médico? O Paul. Então, Paul ou he, certo? A pessoa correspondente lá do pronome. E nós vamos utilizar ali o modal verb. Paul should, certo? Porque ele deveria. E como eu digo ir? Verbo go, certo? Paul should go to a doctor, para um médico, ok? Vocês podem estar utilizando a internet e o dicionário para estar auxiliando vocês aqui nessas questões. Na 2, pessoal, eu vou completar com must ou com should. Então, eu vou olhar o contexto da frase e ver o que melhor se encaixa. Se a frase expressar ali uma obrigação, certo? Eu sei que é o must que eu tenho que utilizar. Se a frase expressar conselho, eu sei que eu tenho que usar o should, certo? Então, nós vamos ver aqui qual melhor se encaixa e adicionar. E, por último, pessoal, que é o exercício 3, nós vamos traduzir as frases do exercício 2. Então, depois que nós completarmos com must e com should, nós vamos para o exercício 3 somente fazer a tradução. Ok, pessoal? Por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar enviando mensagem para a teacher ou coletando essas dúvidas para nós tirarmos no nosso próximo plantão de dúvidas. Ok? Have a nice day. Tenha um ótimo dia.